Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1036ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 4/2/2020, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Lotário Sever para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para ficarem de pé. Parábola do semeador. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu o comeram. Outro caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela, e os espinhos o sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescida, produziu fruto 100 por 1. Disse isso Jesus, e acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cumprimento os vereadores, funcionários da casa, imprensa e demais pessoas aqui presentes e que assistem pelas redes sociais. Determina a secretária vereadora Veridiana Monteiro, que faça a leitura da ata. Ata da 1000ª/375ª sessão ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informação 43 de 2019, vereador Carlos Boni, pedidos de providência 306 e 386 de 2019, pedidos de providência 332, 357, 379, 380, 381, 385 e 388 de 2019, do vereador Diego Francisco. Pedido de providência 384, 2019, do vereador Sérgio Verli. Pedido de informação 47 de 2019, do vereador Lotário Sevald. Pedido de informação 55 de 2019, vereadora Veridiana Monteiro. Pedidos de providências 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 e 377 e 382 de 2019, da vereadora Veridiana Monteiro. Do Sindicato dos Municipários de Estância Velha, solicitando o plenário dessa casa nos dias 12 e 27 de fevereiro de 2020, a partir das 18 horas, para a realização de assembleia com os funcionários. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo o aviso número 13 de 2020 sobre verbas públicas federais.
do atleta Antônio Juarez da Silva, faixa preta, primeiro dan, titular da Seleção Gaúcha de Taekwondo na categoria Master 2 até 68 quilos, segundo colocado no ranking nacional de Taekwondo na sua categoria, professor de Taekwondo da equipe do CTG Chimarrão, não, do Centro de Treinamento Chimarrão, obrigada, colega. Taekwondo Clube, professor do projeto Girassol Distância Velha, comunica que irá participar do Grand Slam Nacional de 6 a 9 de fevereiro de 2020 em Vitória do Espírito Santo, onde será definida a seleção nacional. E o vencedor estará classificado para participar do Pan-Americano, que será realizado no mês de maio, em Spokane, nos Estados Unidos. Portaria número 4 de 2020, de 4 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre a nomeação da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória de temas pertinentes à educação, saúde, finanças, obras públicas e segurança pública. Euclides Tuzian, presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o artigo 39, inciso 1º, a linha H, e artigo 86, parágrafo 3º, parágrafo 3º do regimento interno dessa Casa Legislativa. Resolve. Artigo 1º, nomear a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória de temas pertinentes à educação, saúde, finanças, obras públicas e segurança pública. Para a comissão descrita no artigo 1º dessa portaria, ficam nomeados os seguintes parlamentares. Presidente, vereador Valdeci de Vargas, MDB. Relator, vereador Diego Francisco, PSDB. Secretária, vereadora Veridiana Monteiro, PSB. Primeiro integrante, vereador João de Godoy, MDB. Segundo integrante, vereador Lotário Sevel, PSB. Artigo 3º. Não precisa ler todo? Falta pouco agora, eu vou terminar. Aplica-se a essa comissão especial as normas estabelecidas no regimento interno referente às comissões. A comissão especial que trata essa portaria terá vigência até 31 de dezembro de 2020. Gabinete do presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, 4 de fevereiro de 2020. Estância Velha, 3 de fevereiro de 2020. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nesse caso, foi destinado ainda ao vereador Sérgio Verli. Venho, através desta, agradecer a moção de parabenização e reconhecimento a mim dedicada. Respeitosamente, Carlos Eduardo Iming. Ofício número 026 de 2020 do Gabinete Ofício de Gabinete de Estância Velha, 3 de fevereiro de 2020. Senhor vice-presidente, relativamente ao equívoco ocorrido quando do creditamento de valores aos professores municipais no mês de janeiro de 2020, conforme esclarecido por contato telefônico de Vossa Senhoria, informamos o seguinte: o Departamento de Pessoal da Municipalidade elabora mensalmente 3 folhas de pagamentos distintas. Servidores em geral, professores vinculados à Lei Municipal 1753 de 2011 e professores vinculados à Lei Municipal 2301 de 2017. Consequentemente, não é improvável que ocorram equívocos, como o em pauta, claramente comprovável pelas próprias circunstâncias aventadas pelo nobre vereador. Ou seja, alguns professores receberam seus haveres corretamente, enquanto que outros os receberam equivocadamente, tendo por base o piso salarial nacional
estatuído para 2020. Obviamente, só sendo aplicável qualquer reajuste de vencimentos, quando da revisão geral anual aplicável a todos os servidores, nos termos estatuídos pelo artigo 37, inciso 10º da Carta Magna. Aqueles que tiveram um creditamento além do devido sofrerão o pertinente desconto sob pena de lesão ao erário. Ademais, informamos que será aberto processo administrativo para apurar o ocorrido, sendo que, se havia ao momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Marli Arigoni, secretária municipal de Educação e Cultura, Administração e Segurança Pública. E Maria Marlene Vort, chefe do Departamento de Recursos Humanos. Sobre a cedência da Câmara para os sindicatos municipais, está concedida. Sobre a comissão, eu fiz um levantamento, assim, as pessoas que não estavam tão já envolvidas com outras, então foi o Diego, o Django, e o Saci são suplente, e o Dudu, e a Veri então é secretária. Sobre esse ali, veio como foi enviado para o vice, né, que é o vice da Câmara, que eu estava lá, mas foi a secretária da Educação que enviou, né. Então, por isso que fala ali que veio para o vice-presidente. Esgotada a ordem do dia, esgotada a ordem das comunicações, vamos entrar para a ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informações. Uma questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar o grande expediente para a próxima semana, que pretendo utilizar do espaço. Vamos... Se é dentro da normalidade, a gente concede. Posso passar a leitura dos pedidos? Isso. Pedido de informação número 7 e 8 de 2020, autor vereador Carlito Borges. Pedido de informação número 9, 10 e 11 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 9, 11, 13, 14, 15 e 18 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 10 de 2020, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providência número 12 e 19 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 16 de 2020, autor vereador Lotário Sevold. Eu solicito que a secretária faça a leitura do projeto a ser votado. Projeto de resolução 001/2020 do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Carlos Boni, Diego Francisco, Márcia Ribeiro e Valdeci de Vargas, que altera o artigo 35 da Resolução número 004/2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Estância Velha. Solicito à secretária que faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 2 de 2020, de expediente número 3 de 2020 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de resolução 001/2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer se manifestar? Não? Então... Coloco
o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem está contrário, se levante. Aprovado o projeto unanimidade em votação única. Declaro aprovado o projeto de resolução por unanimidade e votação única. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto 9. PL 002 de 2020 do Legislativo Municipal. Autor, vereador Carlos Boni. Dá a via de acesso à cooperativa Cooperlaga entre as quadras A0 e A1, no bairro Campo Grande, o nome de Rua das Goiabeiras e da outras providências. Coloco debaixo esse projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Márcia Ribeiro. Acho que já tem esse. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Senhor presidente, hoje à noite quero fazer uma análise do atual momento que estamos vivendo, período eleitoral. Este é um ano de eleições municipais. Embora o pleito se dê apenas em 4 de outubro, por sinal, dia de São Francisco de Assis, e a campanha oficial inicia apenas em meados de agosto, já há um clima eleitoral latente desde o ano passado. É verdade que este clima eleitoral, infelizmente, não diz respeito a uma antecipação do debate de ideias e propostas a um futuro programa de governo para o nosso município. O que se observa é que ficamos no campo da imperia, das experimentações de possíveis nomes com pretensões a este ou aquele cargo. Alguém que já se apresenta como candidato a prefeito tenha algo a dizer, por exemplo, sobre a organização e funcionamento do nosso sistema municipal de saúde? Teria alguma proposta que fuja ao senso comum? Teremos neste pleito um eleitorado efetivamente crítico em relação aos pretendentes aos cargos de prefeito e vereador? Um eleitorado que se informe para não se deixar levar por discursos sem lastro com a realidade? Lamentavelmente, as campanhas políticas no nosso município não se dão pela confrontação livre de viabilidade de propostas e programas de governo dos pretendentes aos cargos em disputa. Em Estância Velha, infelizmente, não há entidades que se disponham a realizar debates entre os candidatos ao executivo, que coloquem os mesmos diante da observação crítica do eleitorado. Em campanhas passadas, tais debates se resumiram a 1 ou 2 encontros, que mais pareciam meras exposições de ideias, em pouco ou nada submetidas ao crivo crítico, o que é lamentável. Via de regra, colegas vereadores, temos uma campanha municipal que se resume a visitas de porta em porta,
onde cada qual, principalmente os candidatos ao executivo, apresentam um rascunho das suas intenções, sobre as quais não há a possibilidade de qualquer confrontação de viabilidade. E é neste cenário que o eleitor tem decidido e continuará decidindo o seu voto, ou o seu não voto. No entanto, e dentro deste cenário, já estão se construindo candidaturas firmadas apenas na força financeira do possível candidato, quando não em promessas tais quais se viu em campanhas passadas, onde, para a área da saúde, chegou-se a prometer que o nosso hospital teria uma UTI. O que aconteceu redundou na situação que se encontra a saúde e o hospital, sem contar com as ocorrências policiais. Digo isso apenas como um exemplo. Nos últimos tempos, quando frequentávamos algum evento social na nossa cidade, encontrávamos já panfletos de quem, desde lá, se apresentava como pretendente a candidato a prefeito. Uma clara antecipação, uma ilegalidade, uma demonstração de poder econômico. Solicito meu espaço de liderança, presidente. É a busca de uma eleição com um investimento. E quem investe quer retorno do seu investimento e ainda lucro sobre ele. Ainda neste mesmo caminho, se observa a construção de candidaturas com base apenas na expectativa do poder e na distribuição de cargos. Filiações e desfiliações de partidos acontecem quando se alimentam ambições políticas com esta tática e prática, onde apresentar ideias e propostas de um programa de governo plausível acaba se tornando irrelevante. Diante deste quadro de desconstrução política, como se fosse possível viver fora dela, há que se perguntar o que querem estes que apedrejam cotidianamente a política e se apresentam como se só o novo nos salvasse. O que é esse novo? É isto que elegemos presidente da República? São estes que elegemos para administrar nosso município? São estes que elegemos para compor esta Câmara de Vereadores? Ou o novo são só aqueles que não tiveram sucesso nas eleições das quais participaram e hoje trocam filiações e desfiliações por cargos no governo, ou pela perspectiva de que um empresário ou candidato a prefeito ou ainda deputado banque a sua campanha nas eleições deste ano. Que interesses subjazem a esse tipo de candidatura? O interesse em fazer da política uma carreira profissional, como via fácil e rápida de ascensão econômica e social? Ou a mentira daqueles que, em vez de cuidar do bem comum, tratam de fraudá-lo, ao mesmo tempo em que tentam, nas redes sociais, posar de paladinos da justiça, difamando e caluniando, como se fossem portadores de uma certidão de imaculados. Seus assuntos da cidade são aqueles que dizem respeito ao bem comum, aquele que é comum a todos. O papel do político consistiria em zelar por estes bens, cuidar daquilo que é comum a todos: a saúde, a segurança, a educação, assim como dos recursos naturais, tais como a água e o ar, que são necessidades básicas comuns a todos. O político perverte
a finalidade natural da sua atividade, quando passa a se ocupar do cuidado dos assuntos, interesses e bens particulares de determinados indivíduos ou grupos de indivíduos da cidade. E essa é propriamente a definição de corrupção política. O desvio da prática política como cuidado do outro enquanto interesse do bem comum e coletivo, para a política entendida como prática do cuidado daquilo que é de interesse privado. O cenário político eleitoral que se desenha diante de nós neste ano pode ser diferente daquele que vivenciamos em outras eleições municipais? Ou não temos saída a não ser repeti-lo? Teremos uma campanha árida de debates, pobre de boas e verdadeiras propostas para o nosso município e eivada de fake news a circular e se disseminar pelas redes sociais, como vimos nos últimos embates eleitorais a nível nacional? Mas o que fazer diante deste quadro, diante desta realidade? Resta-nos insistir na política e acreditar no poder singular do povo de sonhar e construir uma nova cidade futura, onde se demandas como as de emprego, saúde, justiça social, segurança, moradia e infraestrutura sejam supridas. Só para concluir, senhor presidente. Eu acredito que o mandato, seja ele no executivo ou no legislativo, só cumpre o seu objetivo quando realizado e construído na cooperação de diálogo franco e aberto com a população. É isso que espero e proponho para a nossa reflexão e para que tenhamos, neste ano de eleições, o debate de temas relevantes e coletivos, acima de interesses miúdos e particulares. Esta continuará sendo a pauta da atuação deste mandato, sem descuidar da crítica e da fiscalização necessária, buscando sempre a defesa dos interesses públicos. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, vereador. Lotário Sevar. Não. Passo a presidência ao vice para eu poder falar. Ok. Senhora, a mesa, a Veridiana, o Sérgio, os vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, a imprensa. Só fazer um agradecimento à Ivete por ela ter, quando ela me repassou, quando me passou a prefeitura, ela não me exigiu nada. Ela disse, me deixou livre para eu fazer o que eu achava que devia de fazer. Então isso eu quero deixar bem claro, que nada interveio, nada que veio dela de eu poder fazer o que ela achava que tinha que fazer. Então eu quero agradecer ela por ter me dado a liberdade de eu fazer o que eu queria. Quero agradecer também os funcionários que tão bem me receberam, que nem o Micael, o Tiago, a Maria do Carmo, secretária Vanessa, secretário Vitor Belitz, engenheiro Cláudio, secretário Rude, o secretário Sérgio, o Ezequiel, a equipe da Secretaria de Obras, a equipe da captação de recursos, a Janice, a advogada Eunice, assessor da Secretaria, o Gregory, e a equipe da limpeza, a Marli também, a Cristiane, o Decom, que foi... e a equipe de licitações também, que me tão bem receberam quando eu tive ir fazer
alguma indagação, alguma informações, eles sempre me receberam muito bem e graças a Deus a gente tem uma amizade assim tão boa com todos e não houve nada, nenhuma palavra mais árdua sobre esse mandato que eu tive esses 22 dias. Também gostaria que nós, aqui vereadores, todos os vereadores, vereadoras, que nós fizéssemos uma administração conjunto, sem ofensas, sem... todo mundo acha que a Câmara de Vereadores é uma família. Foram todos eleitos para fazer o seu trabalho. Tu foi eleito para o povo e tu tem que responder para o povo o que tu prometeu, o que tu vai fazer, o que tu fez, o que tu vai fazer. Então vamos tentar levar assim a Câmara assim como era anos atrás, que era uma família, que todo mundo se dava tão bem, sem ofensa, sem palavras árduas. Cada um faça um trabalho assim para si. Se quer criticar, não tem problema nenhum, mas respeitar todo mundo, né? Aqui dentro, os vereadores, porque fica chato, fica feio lá fora, os caras os vereadores se atacando, se ofendendo, se não respeitando lá fora. Isso as pessoas falam. Então acho que cada um tem o livre aqui para eles fazer o que eles querem fazer, o que vão fazer, o que já fizeram, o que prometeram para os seus eleitores. Acho que é isso que eu gostaria de pedir. Uma amizade, uma família, um conjunto de pessoas que estão legislando para o povo. O povo não quer querem o trabalho dos vereadores, não querem ofensas, não querem um empurrando para o outro, essas coisas todas. Então é isso que eu gostaria que fosse respeitado, fosse feito aqui dentro dessa Câmara esse ano. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Euclides Ciciá. Obrigado, Sérgio. Diego Francisco. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais colegas vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, do executivo que se fazem presente. Cumprimento aqui também a Rosane, presidente do sindicato, a Mana, ex-vereadora, todos os professores presentes, quem nos assiste em casa, uma boa noite. Foi lido aqui há pouco pela secretária da mesa um ofício de gabinete, né, do executivo, justificando o desconto que eles querem fazer, então, desse valor que foi pago, da reposição do piso dos professores. Na semana passada houve um descontentamento bem grande, porque o que acontece, para quem não está a par do assunto, a primeira folha do ano de 2020 ela foi paga, então, já com a reposição do piso salarial dos professores. A reposição ficou em 12,84. Pois bem, o executivo lançou o contra-cheque, né, com a reposição já incluída, um contra-cheque atualizado, pagou os professores e no outro dia enviou um comunicado dizendo então que esse valor a mais que foi pago haveria o desconto nos meses de fevereiro e março. Porém, é piso, né, uma reposição do piso, é um direito que os professores têm, então eu não sei como é que vai ficar o desconto de um direito que é dessas pessoas. É complicado. E eu acredito que neste momento, esse ofício que veio não esclareceu muita coisa, mas a resposta que o executivo deve não é somente à classe, e sim a todos os estancienses. A gente está aguardando para ver o desenrolar dessa história nos próximos dias. Agora eu quero falar ainda sobre educação, um assunto aqui que no ano passado eu estive lá, gravei um vídeo em frente à escola sobre uma situação que vinha ocorrendo. Hoje eu vi na internet que o então presidente desta casa, enquanto prefeito em exercício, esteve lá na Silvino Ritter acompanhando as obras da elétrica, né? Fico feliz que a obra está acontecendo, né? Que está próximo de ser finalizada. No ano passado eu fui procurado por professores,
pelos pais ali de alunos que estudam lá, porque existia um problema, um grave problema na rede elétrica, onde algumas salas já estavam desativadas porque não suportava os equipamentos ligados. É só a parte. Por gentileza. Vale a pena ir lá olhar o que foi feito lá. Vale a pena olhar aquilo lá. Tá, em breve a gente vai estar lá olhando sim, obrigado, colega e presidente. Então o que acontece? Lá até mesmo o ginásio de esporte não funcionava mais. Aliás, funcionava, porém sem energia. Não poderia conectar nenhuma caixa de som porque tinha risco de choque elétrico. Então foi desligada a luz total da quadra de esportes. Lembro que na época eu gravei um vídeo, cobrei do Poder Executivo alguma providência, porque era uma situação que se arrastava há muitos anos. Foi promessa de campanha que seria feita aquela manutenção, aquele conserto na quadra, e simplesmente passou 2, quase 3 anos e nada de ser feito aquela reforma. Algumas pessoas prontamente, né, me responderam, disse não, que era uma politicagem, que era populismo. Pois bem, na mesma semana que eu estive lá gravando o vídeo chamando a atenção das autoridades competentes, teve uma servente de limpeza, que tomou um choque enquanto limpava uma parede no banheiro. Então vejam só, era uma situação grave que precisava da atenção. Ponto positivo para o Executivo, que hoje está aqui, concluindo uma obra, ou próximo de concluir. Uma pena que uma situação que eu considero tão importante, né, que é prioridade, é educação, é segurança, leva tanto tempo para ser feito. E agora fica a pergunta, se uma prioridade leva aí 4 anos para se fazer, o que não é prioridade? Vai ficar por quanto tempo esperando, né, uma melhoria? Pois bem, para finalizar hoje, eu falo aqui sobre um assunto que eu recebi na noite de ontem, uma pauta, e de certa forma eu fiquei bem chateado, bem triste, que eu acho que muita gente tem conhecimento, é sobre o CTG do Campo Grande, aquela casa que acolhe tantas pessoas, que acolhe todos nós, que tem lá o seu tradicional bife na chapa, né? Na noite de ontem, então, ele foi interditado, deve ser interditado nos próximos dias, porque o telhado está cedendo, ele está caindo, né? Os paus, as vigas ali que suportam, está podre, está oco por baixo e a qualquer momento pode cair. Então, pensando na segurança de quem frequenta lá, o patrão e sua equipe, por bem, resolveram aí transferir ou adiar o próximo bife que teria na chapa lá. Uma outra situação dentro do CTG também que me assustou um pouco foi o custo estimado para fazer a reforma necessária, que num primeiro momento chegou a 100 mil ou 130 mil. Então é um valor bem alto. Eu acho que deve de haver a mobilização, né, de todos os poderes, da população, da comunidade, porque eu acho triste para a nossa cidade, de 4 CTGs que a gente tinha aqui, o Mourão da Estância já passa por esse problema há tanto tempo, né, de estar interditado, e agora o CTG Estância do Campo Grande também, solicito meu espaço, presidente. O CTG Estância do Campo Grande, um espaço que representa tanto para a nossa cultura, para a nossa história, para a cultura gaúcha da região toda, está sendo interditado por uma questão de manutenção. Então eu peço aqui de novo que haja mais engajamento, né, de todos os poderes públicos, que a gente possa estar junto com a patronagem lá buscando uma solução o quanto antes para esse problema. A todos agradeço a atenção, desejo uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Obrigado. Vereador Carlos Boni. Boa noite ao senhor presidente, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vamos começar pelo assunto também do Campo Grande, já que a gente teve lá numa situação agora domingo, a esposa do presidente, Ademir Kessler, entrou em contato para que a gente fosse lá. Também tinha uma outra pessoa que está no ramo de construção lá, e a gente estava debatendo sobre o assunto, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Um agravante lá, que aquela madeira toda, todo o CTG foi feito com madeira verde, não foi curada, né, uma madeira que não foi tratada, e assim, ó, cupim para tudo quanto é lado, a estrutura, toda a madeirama tem que ser praticamente trocada. Acredito que 100 mil, sim, para começar a obra, deva chegar.
para terminávamos bem mais longe lá. É uma pena, é uma lástima muito grande, né, porque é mais um ponto da tradição, né, é o ponto mais retirado do município, onde a tradição bate forte lá também. A gente tem várias situações, e ali a estrutura realmente ela deu uma cedida para o lado esquerdo, né, cedeu pelo menos 10 a 15 centímetros, o telhado também está bem prejudicado. E, inclusive, hoje também estava conversando com o pessoal do CTG Serigote aqui, e para a gente ter mais ideias e tudo mais, para estar analisando lá, para que pelo menos se consiga ir tocando, porque agora aquele CTG vai ter que trabalhar um pouquinho mais, para conseguir juntar o dinheiro, né, para conseguir fazer a reforma. A gente, como comunidade, pode ajudar em algumas coisas, sim, o dia que forem tirar o telhado, tem coisas que a comunidade até pode fazer, aquelas pessoas que quiserem se habilitar. Mas tem outras coisas que daí dependem também do engajamento do próprio pessoal que frequenta o CTG e as demais pessoas, incluindo os poderes. Dito isso, nós temos um ponto recorrente aqui em todo o município, que sempre é bastante questionado, sobre a questão de coleta de sofás, camas e toda essa, né, isopor e toda essa bagunça aí que a gente vê jogado por aí na beira dos arroios, terrenos baldios, enfim. Então a gente vem deixar como sugestão aqui, até porque a gente acredita muito na funcionalidade, na necessidade que as associações de Estância Velha, que é onde a comunidade nasce, cresce e se fortalece, que elas entrem em funcionamento, e para isso também depende do poder público estar dando um suporte para que realmente elas façam o que deve ser feito. E nas próprias associações a gente pode estar tendo pontos de coleta para que a prefeitura vá somente em 4, 5 locais, e aí sim consiga destinar o material, né? Com o isopor até é mais fácil, né? Que agora com esse projeto que nós temos aí, da nossa menina ali, a filha da Silvana e do Júlio Pola, né? Vão estar reciclando e tudo mais, já teve empresas de outros estados ligando para participar desse projeto. Então são coisas boas. E aí fica a sugestão da gente estar utilizando as associações nesse sentido aí, criando mais uma utilidade para as associações de bairro. Segundo, nós temos uma pauta aí, que nós tivemos no terceiro trimestre do ano passado, que foi a questão da passagem. A passagem pode subir de 4,50, de 4,10 ela pode vir a quase R$5. A gente entende que a empresa precisa se manter, tem que pagar o diesel, tem que manter os profissionais e tudo mais, a manutenção, e a gente também tem o contraponto de que as pessoas precisam de transporte público, em condições. R$5 o preço de uma passagem, para um trabalhador normal, entre idas e vindas, isso pode chegar a quase R$500 gasto em passagem por mês. É um valor muito alto. Cabe ao Poder Executivo, já que nós estivemos aqui, inclusive, incitando essa discussão, e o pessoal da Aviação Montenegro também esteve aqui conversando conosco, o seu Alcides, cabe ao Poder Executivo tomar a frente disso para que realmente resolva. Isso é uma questão pública, né? Pessoas que não têm condições de chamar um Uber a todo momento, não têm condições de ter um carro, alguma coisa assim, ou manter um carro, estão mais expostas a essas necessidades do público. Então, cabe ao poder público intervir nesse sentido para que a gente possa realmente chegar numa solução conclusiva, né, para a nossa população. Outra situação é a questão do Conselho Tutelar, que vem sendo protelado. Aqui nós, como comissão, no ano passado, apontamos as situações, estivemos reunidos com o promotor, estivemos reunidos com o pessoal do Conselho e tudo mais, e simplesmente se colocou panos quentes por cima e se esqueceu. Entrado em contato com a promotoria, foi dito que esse processo estava já em julgamento, ou enfim, alguma coisa, mas na verdade... Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Na verdade, esse processo hoje ele está em mão da prefeitura. Tá? Ele está em mão da prefeitura. A prefeitura pegou o processo para analisar, ver o que pode fazer. Será que a prefeitura tem interesse de resolver isso? Porque eles têm que resolver agora, né? Até maio, se bem me lembro, porque senão depois não pode mais resolver esse ano, porque tem eleições. E aquelas pessoas que não foram eleitas, que não participaram do processo, por alguma situação ou outra, simplesmente elas vão se beneficiar de, no mínimo, mais um ano nessa função. A sociedade, os colegas entendem isso como justiça? A princípio a gente não entende dessa maneira, né? Então o poder público ele tem que se posicionar. Essa omissão do poder público causa muito transtorno na nossa sociedade.
A gente vem sempre falando, o colega Django tantas vezes comenta que tem que ter pulso, tem que ter isso. Realmente. Para assumir uma cadeira tão pesada, a pessoa tem que ter no mínimo uma convicção de querer fazer algo. E é claro, acompanhando a ideia da colega Márcia Ribeiro, com projetos que venham ao encontro da nossa comunidade. Não simplesmente um blá blá blá, né? Uma situação como aconteceu, de proteger uma pessoa, colocar lá e agora a gente ficar exposto, ficar à mercê de decisões que normalmente, infelizmente, estão sendo irresponsáveis. É a nossa sociedade sofrendo não por um dia nem 2, e sim 4 anos. E com a firme esperança de que os próximos 4, pelo menos, nos recuperemos do tombo caído. Então fica aí que se resolva de uma vez essa situação do Conselho Tutelar, porque simplesmente isso se resolve em 1 ou 2 reuniões, é vontade, tempo está esgotando, então só falta a vontade, que a gente vê que falta também, bastante. Outra situação, eu tive andando bastante hoje pelo bairro Rincão dos Ilhéus, né? E aí analisamos várias situações, tem uma situação lá que já foi trazida uma emenda aí, pela vereadora Márcia e tudo mais, daquela praça que o bairro precisa ali em frente ao posto. É um ganho para o bairro, é um ganho para as famílias, é um ganho para as crianças, é um ganho para todo mundo. Nem sinal, não se ouve falar também. A questão tem um poste simplesmente no meio da rua lá, perto da prefeitura, da base da prefeitura lá embaixo, da subprefeitura, tem um poste no meio da rua, um poste de luz que ficou no meio da rua quando fizeram a rua. Já foi solicitado a RGE, eu não vejo a prefeitura se mobilizar nesse sentido. O pessoal que entra ali é uma zona mista, né? Então tem indústrias e tudo mais. O pessoal não consegue manobrar os caminhões e acaba sendo um empecilho naquela situação ali. Então isso tem que ser tomado algum tipo de atitude, isso tem que ser resolvido. Também tem uma situação na rua São Cristóvão, que é uma das maiores ruas do Rincão, que atende também uma comunidade enorme. Logo na entrada, quem entra pela nossa avenida aqui, logo na entrada, 100 metros, simplesmente tem uma casa no meio da rua. Aí nós tivemos que acessar pela lateral, por cima da calçada, o vizinho não pôde fazer calçada, para que os vizinhos consigam chegar às suas casas. Então a dona da terra doou 300, 400 metros da área dela de terra para que fosse feita a estrada, para que fosse feita a rua, né, há mais de 16 anos atrás. E já passaram 3 prefeitos, já é o 3º prefeito que passa, e ninguém consegue resolver a situação daquela casa. A que era dona da casa faleceu, né, o filho fugiu, se bem me lembro, porque aconteceu uma situação e tem um neto, parece, morando lá. É uma questão de sentar e conversar. Essas situações o Poder Executivo tem que resolver. Parecem situações pequenas, visto a construção de uma escola, uma reforma do hospital, mas todas são situações distancienses. Para aquele pessoal, é uma situação enorme e é um problema enorme. E aí vem aquilo que a colega comentou antes, muito bem comentado, né? Muitas vezes os problemas não se resolvem porque a gente fica só com um olhar inguinal, ou seja, olhando para o nosso próprio umbigo, a gente não consegue olhar o contexto geral. Por favor, colega. Me permite uma parte, colega? Sim. Em relação a essa situação da rua São Cristóvão, este mandato aqui também já encaminhou 2 vezes pedido de providência, já fomos especialmente conversar com o secretário da época, né? Mas a situação continua igual. Também, né, um reforço a mais. Obrigado, colega. E aí tem outra situação também importante. A gente fica muito feliz quando o nosso comércio reage e as pessoas vêm porque gastam em instância velha e tudo isso gera receita, enfim, todo um monte de situação. E aconteceu, por exemplo, uma situação de limpeza aqui na Presidente Vargas, na semana passada, 7 e pouco da noite, o pessoal limpando com a maquininha lá, uma poeira que parecia uma tempestade no deserto, o pessoal do comércio não sabendo o que fazer, enlouquecido, aí foram ver, pararam a máquina e coisa e tal. A pessoa que estava conduzindo, eu solicito só o espaço para terminar, senhor presidente. A máquina que eles estavam conduzindo, primeiro, o operador não tinha habilitação. Quem se responsabiliza por isso, se acontece algo? Segundo, a máquina não tinha borracha embaixo da proteção. Terceiro, se dava tanta poeira, quando eu vi a postagem na foto, até um colega que bateu a foto, não pode dar poeira, porque ela tem um mecanismo que ela fica espirrando água enquanto que vai varrendo, justamente para não dar poeira. O mecanismo também estava danificado. Aí eles estavam fazendo isso às 7 horas da tarde, quando o comércio está recebendo o pessoal para comer um lanche, comer um X, né?
o pessoal ali com a família e tudo mais. Naquele momento que nós já temos um comércio ali que ainda está em ebulição, está se formando, aí nesse momento, ou seja, faltou um pouco de bom senso, de repente, né, para as pessoas primeiro fazer uma vistoria na máquina e colocar, de repente, um operador habilitado. Quem sabe, se fosse um operador habilitado, ele saberia o que fazer e de que maneira observar aquela máquina para não gerar esse transtorno. Ficam aí algumas sugestões. Agradeço muito a todos que se fizeram presente, aí os que nos acompanham também nas redes sociais. Espero que tenhamos todos uma ótima semana. Obrigado, Bernardo. Vereador João de Godoy. Veridiana Monteiro. Sérgio Verde. Também não farei uso da palavra. Vereador Valdecir Vargas. Cumprimento o presidente da casa, Euclistiano Gringo, demais membros da mesa, os colegas vereadores, a Márcia, os funcionários da casa, o doutor Felipe, a imprensa e a todas as pessoas que nos assistam pelas redes sociais e também os que nos visitam aqui esta noite. Em especial a vereadora Mana, também estava aqui antes o vereador Mauro Petri, acho que já se retirou. Então, em nome de você, Mana, vereadora, cumprimento os demais que se fazem presente. Primeiro, parabenizo o Gringo pela presidência e desejo que sucesso nesse ano, né, que a gente sabe que é um ano meio tumultuado, um ano que tem que ter pulso, tem que ter sabedoria para conduzir os trabalhos e acredito muito que o presidente da casa vai ter esse discernimento e sabedoria. Também agradecer ao Antônio e cumprimentá-lo também pelos feitos. Antônio da Silveira, não da Silva, né? Antônio da Silveira, pelo belo trabalho, Antônio, sempre. Agora, quando está chegando a tua idade, né, agora está fazendo campeões, está deixando de levar os títulos agora, mas está colocando o título no nosso município. Então, parabéns e continua assim, Antônio. Eu tenho aqui também para comentar, agora vou pegar um gancho também dos colegas vereadores que comentaram do CTG. Colocar à disposição, e nós vereadores também, acredito que podemos, da maneira, ao menos incentivar e buscar, apoiar, divulgar, ajudar. É uma situação crítica mesmo que está no Campo Grande, eu não estive lá não, mas eu estive conversando hoje, inclusive com o Nilson, e realmente a situação é delicada e corre o risco de uma hora dessa cair ou alguma coisa. E onde tem pessoas, tem população, não pode deixar, não pode trabalhar assim mesmo. Depende muito de uma união muito grande. Se depender do poder público, a gente sabe que é difícil. É um ano complicado, é limitado mesmo. Mas tem que sim, na medida do possível, o próprio executivo, se poder, dar uma olhada com carinho, porque é uma das poucas, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo isso, é de uns poucos colégios, como podemos dizer, um CTG, que tu pode deixar teus filhos, pode colocar tuas crianças lá, numa invernada, fazer um trabalho dentro de um CTG e sair tranquilo dali. Ali se formam também bons cidadãos, e muito bom mesmo, para a criança acompanhar a cultura gaúcha e ter, né, não parar por aí, essa história maravilhosa que tem no Rio Grande do Sul. Então nós temos que se unir sim, e também acho que um ano eleitoral possa ter proveito sim para o próprio Campo Grande, eles vão ter que explorar isso, porque se tem gente que tem dinheiro, como foi dito aqui, é agora a hora de fazer uma boa ação, né? Tem dinheiro para fazer propaganda, pega e investe aonde vai trazer um retorno para a nossa comunidade, para as crianças do nosso município. Eu não tenho dinheiro para isso, mas eu tenho vontade, sim, me coloco à disposição. Quando precisar desmanchar o galpão, colocar em pé lá, eu levo minhas ferramentas, meu equipamento lá, e vou colocar a minha mão de obra à disposição do Campo Grande. Se eu falei, posso fazer isso. Isso eu posso dar. Para a comunidade, não é para A ou B.
Nós trabalhar, nós colocar a mão de obra que a gente sabe. Mas eu não tenho o que fazer a não ser divulgar e pedir apoio para a comunidade. Também no Rincão, eu quero aqui agradecer ao novo diretor de obras, que está dedicado ao bairro, está trabalhando no bairro, que é isso que a gente quer. O diretor de obras do bairro, ele tem que trabalhar no bairro, não tem que trabalhar no centro, sair do bairro e abandonar, procurar um diretor, não achar. Né? É a mesma coisa do ser um secretário, procurar o secretário e não estar na secretaria nunca. Tem que estar na rua sim, mas ele tem que ter alguém responsável. Então, o novo diretor lá, que é o Geada, está fazendo isso. Eu tenho até medo aqui de elogiar, porque quando eu elogio, normalmente no dia seguinte eu tenho a ligação, não posso mais fazer nada para ti. Eu acredito dessa vez que vai ser diferente. Porque, né, Dudu, é verdade? Não, não. Infelizmente eu acredito que não, porque o Geada passou por essa casa, ele sabe como é que é. Né? Por isso que eu sempre defendo a vereadora Vire, que um prefeito, o vereador, um secretário tem que ter um conhecimento político, porque para saber como funciona. Nós somos representantes, nós representamos. Eu peço meu espaço de liderança, Luizão. Concedido. Muito obrigado. Nós somos representantes da comunidade, então quando nós fizemos um pedido para um diretor, para um secretário, não é para nós, é para a nossa comunidade. E é o mínimo que se deve quando se solicita uma vistoria, olhar uma situação, porque normalmente se vem, como se diz aqui, um pedido a um vereador é quando não tem mais o que fazer. Essa pessoa já procurou, já ligou, né, gringo? O senhor que esteve lá no outro lado, agora como prefeito, deve saber. Ah, vai lá, fala com o prefeito. Por quê? Porque alguém não resolveu, pediu, não conseguiu. E a gente faz isso. Nós vamos ligar, vamos pedir isso, eu vou lá, acompanho. E no Rincão é bastante coisa. Então, por isso tem uma subprefeitura lá. Então, tem que estar lá, tem que funcionar lá. Quando eu fui diretor de obras daquele bairro, eu trabalhava lá. Eu briguei várias vezes com o prefeito na época, para que a minha equipe, Boni, estivesse dentro do meu bairro. E eu só tirava minha equipe e liberava para o centro para auxiliar aqui. E muitas vezes tive arranca-rabo grande com o secretário Ivo. Porque eu dizia, não, enquanto eu tenho pendência no meu bairro, eu não deixo ir para lá. A não ser que seja uma emergência, que aconteceu, tem que estar lá, pronto, na hora, aconteceu. Prontamente, não precisa falar duas vezes. Pessoal, vamos para lá e eu vim junto. É diferente. Né? Acho que no bairro tem que estar bem. Quando estava certa, minha equipe lá estava trabalhando direitinho, agora sim, precisar no centro, vamos para lá, pessoal. Sentado aqui, não. Né? Com jeito a gente leva. Funcionário público tem que ter jeito. É conforme tem uma empresa também. Não adianta chegar, ser um patrão ignorante e grosso, você não vai ter eles do seu lado. Né? E no Rincão, eu não tenho queixa, não. Eu sempre elogiei o pessoal do Rincão aqui. Eu tinha uma máquina lá só. Né? Uma reta escavadeira no Rincão, um caçamba, uma caminhão tombadeira, e eu tinha 4, 5 funcionários. Todos trabalharam. Comigo, todos trabalharam. Então, nós fizemos um trabalho no Rincão para todos iguais, não tinha partido político, não tinha vereador que pedia 2 vezes para mim, não teve. E eu deixo aqui, estava o Saci aqui, estava a vereadora Mana, o Gringo, que eu lembro aqui, o Dudu, acho que era isso. Eu pergunto se vocês pediram 2 vezes para mim alguma coisa. Poucos pediram, porque eu via, eu passava nas ruas, eu via e fazia. É isso que a gente quer. Então, eu peço que o Geada faça isso também. Claro que, se tiver como, né? Mas é assim que se faz. Cada um que tiver responsabilidade para aquela pasta, faz seu trabalho. Ele não está ajudando, né, a prefeita, ele está sim fazendo o seu dever e ajudando a comunidade que precisa, que paga impostos. E não são poucos. Né? Fica aqui só uma dica aí, aproveitei já que o Geada está se virando lá no Rincão, espero que continue assim, não canse logo, né? E para os demais fazer da mesma forma. Não, a parte, vereador. Sim, senhor. Só que nós temos que talvez tomar uma posição, porque, que nem o senhor falou no início, tem que ter autonomia, né? Não pode esperar por um secretário aqui do centro autorizar alguém fazer uma coisa no Rincão como vinha acontecendo. Né? Eu acho que ele vai lá como subsecretário de um bairro, ele tem que ter autonomia para resolver o problema. E isso não está acontecendo ainda. Muito bem, Saci, bem falado mesmo. Fica aqui agora o meu muito obrigado, Valdir, por isso. No dia que ele nomeou,
Foi lá em casa conversar comigo. Na época estava o Luciano, que é assessor do então ex-deputado do Alexandre Postal. Ele chegou lá e eu disse, não, só aceito o seu convite, prefeito, se eu tiver liberdade e condições de trabalhar, de fazer pelo bairro. É onde eu deixo aqui, então, meus cumprimentos a esse prefeito, que disse não, dentro do bairro é você que vai comandar, você vai me dizer o que precisa, dentro da lei tu vai ter suporte. E é isso, não tem que fazer nada que não é legal, mas tem que deixar o cara trabalhar, né? Sempre se diz aqui, colegas, se você não confia, se não conhece, então não coloca. Não tem competência, não sabe trabalhar, não bota ali. E é isso que a gente sempre diz. Onde tiver uma pessoa que conhece, que sabe, tem que também deixar trabalhar, né? Fica aqui meu muito obrigado a todos, aí, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Agradecer a presença de todos aqui que assistiram a essa sessão hoje e os que estão vendo pelas redes sociais também. E voltem sempre e veja o trabalho dos vereadores que querem trabalhar, querem fazer o seu trabalho para mostrar para os seus eleitores e toda a Estância Velha porque foram eleitos. Não havendo mais nada a tratar, invoco a produção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 11/2/2020, às 19 horas. Boa noite a todos e um bom retorno. Opa! Vou deixar meu celular ali. Sim, senhor. Hã? Vi. Ficou boa? Ficou? Aham. Ficou bom. Ficou bom.